Bem-vindo ao Café com Informação. Aqui a gente não traz só número, nem repete notícia que você já viu na sua rede social ou no grupo de WhatsApp. Aqui o foco é outro, é pegar o que aconteceu no agro e traduzir numa conversa leve, descontraída, com resenha, reflexão e opinião. Porque no fundo, comunicar o agro é muito mais do que falar sobre soja, milho ou pecuária. É falar sobre gente, sobre decisões dentro da porteira e também sobre o jeito de a sociedade vê o setor. O Café com Informação nasceu justamente desse desejo de mostrar que o agro é dinâmico, cheio de histórias e desafios, mas também de muitas conquistas. E a ideia aqui é essa, um espaço para a gente pensar junto, provocar debates, questionar caminhos e, claro, valorizar o papel de quem faz o campo acontecer. Portanto, esqueça aquele tom duro de jornal e prepare-se para uma resenha que pode ter crítica, mas sempre com conexão com a vida real de quem produz, de quem consome e de quem depende do agro. Afinal, informar é importante, mas refletir é essencial. E aqui você vai encontrar isso, informação com opinião e uma comunicação que nasce de dentro da porteira. Você já pensou que a arroba do boi gordo pode chegar aos R$400 até o final de 2026? Essa é a projeção feita pelo analista Felipe Fabbri, da Scott Consultoria, em entrevista ao portal DBO. E sim, há motivos concretos para acreditar nesse cenário, mas também há riscos importantes que o produtor não pode ignorar. Segundo o Fabbri, 3 fatores podem puxar os preços para cima e a redução da oferta de animais, já que o ciclo pecuário tende a apertar a disponibilidade de boi gordo, o aumento da demanda interna em ano eleitoral, que historicamente aquece o consumo, e os impactos da Copa do Mundo de 2026, que será na América do Norte, e deve estimular ainda mais a procura por carne brasileira no mercado internacional. Na prática, isso significa que o pecuarista pode vivenciar uma valorização expressiva da arroba. Mas aqui vem o ponto crucial. Preço alto não é sinônimo de lucro garantido, como destacou o Fabbri. Não importa se a arroba estiver em 800, se o custo for 1.000. O pecuarista continuará no prejuízo, vermelho, né? Ou seja, se os custos de produção subirem no mesmo ritmo ou até mais que a arroba, a margem some. E o que adianta comemorar o preço se o fechamento da conta fica no vermelho? Outro alerta importante é a reposição do rebanho. Segundo a análise, 2025 pode ser a última grande janela para comprar bezerros com ágio moderado, já que a relação de troca ainda está relativamente favorável com a possível virada do ciclo pecuário. Essa vantagem deve se perder, tornando o bezerro mais caro e comprimindo ainda mais a rentabilidade da atividade. Na minha visão, o recado é claro. O momento é de estratégia, não de euforia. Quem se planejar agora, controlando custos, aproveitando as oportunidades de reposição e profissionalizando a gestão da fazenda, terá condições de aproveitar o mercado aquecido a partir de 2026. E aí, o pecuarista que apenas esperar a arroba subir sem cuidar da eficiência da produção, corre o risco de perder a festa. Afinal, no agro, a diferença entre sucesso e prejuízo raramente está no preço, e sim na gestão. O governo acaba de traçar uma nova linha de frente contra os incêndios rurais. Uma resolução do Comitê de Manejo Integrado do Fogo define que produtores rurais terão até 2 anos para estruturar os seus próprios mecanismos de prevenção e combate ao fogo. Na prática, isso significa que a responsabilidade pelo controle das chamas passa a ser compartilhada entre poder público e quem produz no campo, que já não é muita novidade. Para os pequenos produtores, a lista de obrigações inclui abrir mão do uso de fogo sem autorização, treinar funcionários e participar de sistemas de alerta comunitários. Os médios
terão de adotar formas de monitoramento e investir em equipamentos básicos de prevenção. Já os grandes produtores entram numa categoria mais complexa: reservatórios de água, torres de vigilância, caminhões-pipa e até campanhas educativas para suas comunidades. Os recados são dois. Quem se adequar pode ter benefícios na avaliação em caso de incêndio, mas quem ignorar essas exigências pode responder por omissão. A minha opinião é que essa medida chega num momento crucial. Todos nós sabemos o custo que o fogo traz, não apenas para a lavoura ou para o rebanho, mas para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e para a imagem do agro. Deixar de agir significa deixar que o prejuízo se multiplique. Mas aí vale uma reflexão. Muitos produtores, principalmente os pequenos, terão condições financeiras de cumprir todas essas exigências? Ou será preciso um apoio mais efetivo de políticas públicas, crédito e assistência técnica para que essa transição seja de fato viável? Prevenir o fogo é responsabilidade, mas também é uma questão de estratégia. Cada incêndio evitado é menos gasto com recuperação de solo, menos animais perdidos, menos áreas devastadas e mais confiança aí na produção rural. No fundo, a mensagem é clara. Não se trata apenas de evitar que a lavoura vire carvão, mas de assumir um papel de protagonista num agro que precisa produzir e preservar ao mesmo tempo e que precisa de mais apoio das políticas públicas. Você se lembra quando a gripe aviária colocou o mundo em alerta e muitos países fecharam as portas para a carne de frango brasileira? Naquele momento, o Brasil teve de mostrar a sua sanidade, sua estrutura de controle e a capacidade de garantir produtos de qualidade para não ser engolido pelo medo global. Agora, mais uma vez, vem a prova da nossa resiliência. A União Europeia decidiu de vez retirar as restrições e retomar as compras de frango do Brasil. Esse movimento mostra que, mesmo em um cenário de pressão, o agro brasileiro tem condições de atender às exigências mais rígidas de um dos mercados mais duros do planeta. Mas também é um aviso: qualquer descuido com sanidade e rastreabilidade pode fechar portas rapidamente. Enquanto isso, outro fator entra na nossa balança comercial. O preço do petróleo do tipo Brent registrou queda após uma melhora nos estoques dos Estados Unidos. Por que isso importa para o agro? Porque a variação do petróleo influencia diretamente nos custos dos insumos, do frete e até dos preços dos fertilizantes. É um exemplo claro de que como o produtor brasileiro está inserido num tabuleiro global, onde o jogo não é feito apenas na lavoura, mas também nas bolsas de Nova York e Londres. E tem mais. Segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, o Brasil deve exportar 6,75 milhões de toneladas de soja. Esse volume reforça a nossa posição de liderança mundial e mostra a força do complexo da soja para a economia brasileira, mas ao mesmo tempo levanta uma reflexão. Estamos conseguindo transformar parte desse volume em valor agregado aqui dentro ou ainda exportamos matéria-prima enquanto importamos produtos industrializados? Na minha opinião, essas notícias traduzem um ponto fundamental. O agro brasileiro tem sanidade, tem competitividade e tem escala, mas precisa constantemente provar isso ao mundo. A retomada das exportações de frango para a União Europeia é uma vitória, mas também um lembrete de que vivemos sobre regras rígidas, com cobrança pesada e, às vezes, com critérios mais políticos do que técnicos. E o recado fica claro: não basta produzir, é preciso garantir sanidade, qualidade e uma comunicação constante com o mercado. E aí, quem não se adequar vai ficar para trás. O futuro do agro brasileiro não está apenas em mais toneladas exportadas, mas em como conseguimos construir reputação, abrir mercados e manter a confiança.
Instituições localizadas em regiões importantes do Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso foram contempladas com um projeto que soma 1.707 crianças beneficiadas em 2025. Desde o ano passado, a iniciativa já atingiu 18 escolas no país e impactou cerca de 4.000 alunos. As ações realizadas vão além da simples reforma e incluem pintura de muros, fachadas e salas de aula e a revitalização de jardins, além da construção de canteiros para o cultivo de hortaliças. Esses espaços não apenas embelezam as escolas, mas contribuem para a alimentação dos alunos e dos profissionais da educação. O projeto tem como objetivo valorizar os ambientes de ensino e preservar as comunidades onde a BASF está inserida. Segundo Graciela Mognol, que é a diretora de marketing da empresa, revitalizar as escolas é uma forma de retribuir a essas regiões que têm na agricultura uma das suas principais atividades econômicas. Em 2025, escolas municipais de ensino fundamental em Perdizes, Minas Gerais, Jataí, Goiás, Carazinho, no Rio Grande do Sul e Sorriso, no Mato Grosso, participaram do projeto. A escolha foi feita pelos agricultores vencedores do concurso de produtividade safra campeã, CRENS, da BASF, que indicaram escolas de suas regiões para receberem a ação. Em fevereiro, durante a abertura da colheita do arroz em Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, a Escola Municipal Professora Margarida Gastal, que atende 250 alunos, também foi selecionada e deve receber o projeto ainda esse ano. A BASF já contribuiu com a doação de tintas para intervenções artísticas realizadas junto aos alunos. A proposta é a construção de um mural com a participação dos estudantes, representando aí a interdependência e o trabalho coletivo na construção de um mundo melhor. Na minha opinião, essa é uma daquelas iniciativas que mostram como a agricultura pode ir além da produção rural. É um exemplo de como o setor privado pode se conectar com as comunidades onde está inserido, deixando um legado. Além dos campos, a mensagem é clara: investir em educação é investir no futuro do agro e do Brasil. O 12º levantamento da safra de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, mostra um cenário histórico para o Brasil. A produção foi impulsionada principalmente por soja, milho, arroz e algodão. Juntos, somaram 47 milhões das 49,1 milhões de toneladas do crescimento. De acordo com o boletim da CONAB, o avanço se deve à expansão de 1.900.000 hectares na área cultivada, que passou de 79,9 para 81,7 milhões de hectares. E também as condições climáticas favoráveis, especialmente no Centro-Oeste, com destaque do estado do Mato Grosso, um dos maiores produtores. A produtividade média nacional das lavouras se recuperou em 13,7%, atingindo 4.284 quilos por hectare. Na soja, foi registrado um recorde de 171,5 milhões de toneladas, um aumento de 20,2 milhões em relação à safra anterior. Esse resultado veio do crescimento da área plantada e da melhoria na produtividade, que atingiu aí 3.621 quilos por hectare, o maior índice já registrado no nosso país. Goiás teve a maior produtividade com 4.183 quilos por hectare, enquanto o Rio Grande do Sul, afetado pelo clima, registrou o menor resultado, de 2.342 quilos por hectare. O milho também teve resultado histórico esse ano, com as 3 safras totalizando 139,7 milhões de toneladas, um aumento de 20,9%. A segunda safra, com quase toda a área colhida, deve crescer também 24,4%, alcançando 112 milhões de toneladas. O algodão segue na mesma linha com a expectativa de recorde
de 4,1 milhões de toneladas, um avanço de 9,7%, impulsionado pela expansão da área plantada. No arroz, a colheita foi finalizada com 12,8 milhões de toneladas, um crescimento de 20,6%, a quarta maior safra já registrada no Brasil. E o feijão não fica para trás, deve somar 3,1 milhões de toneladas nas 3 safras, volume considerado suficiente para o abastecimento interno. Entre as culturas de inverno, o trigo ganhou destaque. Mesmo com uma produção de 19,9% na área, a produtividade tendendo aí a se recuperar resulta em uma produção recorde, estimada de 7,5 milhões de toneladas, uma queda de 4,5% em relação à safra passada. Esses números nos mostram que o clima, as políticas públicas e as decisões tomadas dentro da porteira, incluindo o uso ou não de tecnologias, impactam diretamente na produção agrícola. Eles são a base que define se um ano é de recuo ou de recordes. Mesmo assim, a próxima safra já se anuncia cheia de desafios, a começar pelo clima, que atrasa o plantio de soja nesse ano. A expectativa é que com planejamento e resiliência possamos alcançar uma boa produção, mesmo diante das incertezas que a natureza e o mercado colocam diante de quem produz. Em uma colaboração inédita, a Universidade de São Paulo e o Imperial College de Londres estão avançando na pesquisa de células a combustível. O projeto é liderado pelo Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa na USP e focado em uma tecnologia estratégica para o Brasil. Células capazes de operar diretamente com etanol sem a necessidade de conversão prévia. A pesquisa tem 2 frentes. De um lado, o desenvolvimento de células de baixa temperatura que utilizam o hidrogênio. De outro, o trabalho com células de alta temperatura que tem como diferencial empregar o etanol de forma direta. Isso representa uma revolução da eficiência energética, eliminando a necessidade de tanques de hidrogênio, mais pesados e complexos para se armazenar. A iniciativa faz parte do programa São Paulo Excellence Share, financiado pela FAPESP e conta com o apoio da Shell. Segundo os coordenadores, a combinação de modelagem avançada e experimentação vai permitir o desenvolvimento de sistemas mais eficientes e competitivos. A meta é ter um protótipo funcional até o final de 2025 e, a partir dele, levar a tecnologia para os veículos e as indústrias. Paralelamente, o Centro de Pesquisa já opera uma planta piloto capaz de converter etanol em hidrogênio, abrindo mais uma frente na descarbonização. Para Júlio Meneghini, que é o diretor científico da RCGI, essa é uma inovação estratégica, porque aproveita uma das maiores vocações do Brasil, a produção de etanol como combustível renovável, e a reflexão que surge é: o Brasil, com sua história na produção de etanol e sua experiência em matrizes energéticas renováveis, tem a oportunidade de se tornar a referência internacional em um campo que está em expansão global. Células a combustível não são apenas uma questão de tecnologia, mas de soberania energética e competitividade econômica. Num mundo onde a transição energética é uma necessidade e não mais uma opção, investir em matrizes diversificadas é fundamental. O etanol pode ser a ponte que une a experiência agrícola do Brasil às demandas do futuro, gerando energia mais limpa e reduzindo as emissões. O recado é simples. O campo não fornece apenas alimentos, mas também a base para a energia que movimenta o mundo. O sucesso de iniciativas como essa vai mostrar que o Brasil será um protagonista ou um coadjuvante na era da descarbonização. E o Tocantins alcançou um marco histórico na safra em grãos do ciclo 2024-2025. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o estado fechou a temporada
com 9,17 milhões de toneladas, um recorde na série histórica e um salto de 28,2% em relação ao ciclo anterior. Com esses números, o Tocantins se consolida como o maior produtor de grãos da região norte do Brasil e sobe para a 9ª posição no ranking nacional. A soja, principal cultura do estado, foi responsável por um destaque especial, 5,4 milhões de toneladas produzidas, um aumento de 32,7% em relação à safra anterior. O milho também registrou números recordes, com 2,6 milhões de toneladas e um crescimento de 26,3%, a maior colheita já registrada pela Conab. No arroz, o estado se manteve em destaque, atingindo 822 mil toneladas e mantendo-se como o terceiro maior produtor do país pelo 10º ano consecutivo. Os resultados confirmam o potencial do Tocantins como parte estratégica do Mato Piba, a última fronteira agrícola do Brasil. Além de mostrar força produtiva, os números indicam um estado em expansão, capaz de atrair investimentos, gerar oportunidades e chamar a atenção do mercado internacional. Segundo o engenheiro agrônomo Tadeu Teixeira Júnior, da Secretaria da Agricultura, os produtores já se preparam para o próximo ciclo. A maior feira agropecuária do Norte, a Agrotins, voltou a bater recordes de negócios esse ano também, como reflexo do otimismo do setor. Muitos produtores já garantiram os insumos para a safra 25-26 e a expectativa é que o fenômeno La Niña traga boa quantidade de chuva, o que pode impulsionar ainda mais o plantio da soja e milho, especialmente na segunda safra. A Conab deve divulgar nas próximas semanas a primeira projeção para o novo ciclo, e há a expectativa de que, com condições climáticas favoráveis e melhorias nos preços, novos investimentos sejam impulsionados. Além disso, o estado conta com uma vantagem. Ainda existem grandes áreas de pastagens de baixa produtividade que podem ser convertidas para a agricultura. Um potencial que pode levar o Tocantins a ultrapassar outros estados tradicionais, como a Bahia e São Paulo. O governo do estado, por meio da Secretaria de Planejamento, acompanha de perto os resultados das pesquisas socioeconômicas feitas por institutos como o IBGE e pelo Ministério do Trabalho. Os dados são fundamentais para direcionar as políticas públicas, definir caminhos para o desenvolvimento econômico e social e dar ao planejamento do setor produtivo melhores condições. O cenário é claro. O Tocantins se consolida com potência agrícola nacional, demonstrando que a combinação de tecnologia, expansão de áreas e investimentos pode transformar o estado em um dos principais players do agro brasileiro. O desafio agora é dar continuidade a esse crescimento com sustentabilidade, planejamento e eficiência, garantindo que a produção de grãos seja sempre um pilar do progresso para a região e para o país. E assim, a gente chega ao fim de mais um Café com Informação. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, mais leve, mas sem abrir mão de um olhar crítico sobre o agro, porque no fundo o objetivo é não trazer apenas dados e relatórios, mas dar sentido ao que acontece no campo e mostrar como tudo isso impacta diretamente a vida de cada um de nós. A minha reflexão final é simples: o agro não é feito apenas de safras e cotações, mas de pessoas, de decisões diárias e de um jeito de produzir que precisa ser entendido e comunicado. Por isso, não basta a gente fazer o agro acontecer de cada porteira. É preciso saber mostrar o que ele representa para o Brasil e para o mundo. Se você quer continuar essa conversa, te faço um convite especial. Venha participar do nosso grupo de WhatsApp, um espaço exclusivo para debater comunicação no agronegócio e receber conteúdos que vão além do que a gente trouxe aqui. O link está na descrição. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn,
Você me encontra como Lu do Agro e também pode acompanhar o trabalho da Engenho Comunicação, que tem aí como missão levar o agro para mais perto das pessoas, com estratégia, autenticidade e, claro, muita verdade. A gente se encontra na próxima semana com mais resenha, mais opinião e um olhar atento sobre tudo que mexe com o nosso agro. Até lá!